por circunstâncias adversas ao nosso redor. E por isso, então, a importância dessa carta para esse tempo, para esses dias. Então vamos meditar hoje na seguinte pergunta: devo obedecer a César? Sobre a submissão às autoridades. Vamos trabalhar então hoje sobre a submissão às autoridades. Submeta-se às autoridades estatais. 1 Pedro 2, de 13 a 17, é o bloco que trabalharemos nessa noite. 1 Pedro 2, do versículo 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O comando do Senhor no texto aqui, podemos perceber, é muito claro. Submeta-se às autoridades. Placas nas pistas. O ar-condicionado do carro está ligado no máximo. Imagina essa situação. O motor é silencioso como o cume de uma serra. Não tem ninguém na pista, senão o corpo quente do asfalto nos pneus. Você deixou então sua amada ou amado na cidade, para onde vai? E a saudade então bate como um chicote nas costas. O carro tem motor, um bom motor, a pista tem espaço, e a pergunta que vem à sua mente é: por que não apertar o acelerador? Uma inimiga dá uma tapa na sua cara. E essa inimiga é uma placa de sinalização que avisa o limite de velocidade da pista. Claro que você discorda completamente, e eu também. Não é possível. Eu tenho um carro e não uma carroça. Você é amigo ou inimigo das placas de velocidade? Elas te alegram ou elas te entristecem? Elas te trazem paz ou raiva? Espere um pouco. Alguém quer te dar uma opinião. Alguém está batendo no vidro do seu carro, pedindo para baixar, ou por que não dizer na porta da janela da tua consciência. Jesus quer dar uma opinião, quer dar uma verdade para você. Você pode baixar então o vidro da boa vontade, da sua consciência, para ouvi-lo nesse momento? Pois escute o que ele diz na sua palavra. E o que ele diz é: submeta-se às autoridades estatais. Diz o verso 13, parte A: sujeitai-vos a toda instituição humana. Mas o que é se sujeitar a alguém? Podemos nos perguntar. Sujeitar-se é estar sujeito a alguém. É submeter-se, de fato, obedecer, ser obediente a essa pessoa. Sujeitar-se é aceitar a autoridade de uma outra pessoa em vez da sua. É, de fato, submeter à vontade de uma outra pessoa, ao invés da sua vontade. Submeter, então, ao conselho de outra pessoa. Sujeitar-se é se colocar abaixo do conselho, da ordem, da vontade de alguém e não da sua. Vamos aqui para um exemplo mais prático. Você comprou, então, ali uma Hilux. A pista é dupla, o motor do carro pede altas velocidades. Mas aí você tem aquela velha, chata placa na pista dizendo a você que não ultrapasse aquele número. Não ultrapasse os 100 km, por exemplo. A placa então é uma voz visual da autoridade estatal te dizendo um comando. A placa é uma ordem da autoridade dizendo qual velocidade mais segura e saudável para você andar e qualquer outra pessoa. Sujeitar-se à autoridade, então, é obedecer àquela placa. Claramente, muitas vezes isso não é a nossa vontade, mas você se sujeita, submete-se à autoridade, ao governo civil, ao querer estatal, à instituição de poder instituída por Deus, quando você então ali anda de acordo com o que a placa diz. Poderíamos também citar aqui o exemplo de um semáforo ou qualquer outro símbolo de autoridade legal estatal. Existem placas na pista. Existem limites dados por Deus por meio das autoridades que Ele nos deu para que nós vivamos debaixo do seu governo e da sua ordem.
A vontade do Senhor, então, é a nossa submissão a essas autoridades. Submeta-se às autoridades estatais. Mas você pode perguntar, mas pastor, será que é isso mesmo? Por que eu deveria me submeter a essas autoridades? Por que eu deveria me submeter a César? Que aqui é um nome que simboliza as autoridades, o imperador, o rei. Veremos então nessa noite 4 motivos para você obedecer a César. 4 motivos para você obedecer a César. O primeiro motivo é: olhe para Jesus. Submeta-se às autoridades estatais por causa do Senhor. Quando você tiver que não ultrapassar numa linha contínua, por mais que queira, olhe para Jesus. Quando você tiver que obedecer a uma ordem estatal contrária ao seu desejo, olhe para Jesus. Quando você tiver que se submeter a uma ordem contrária aos seus sonhos mais íntimos, olhe para Cristo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, diz o verso. Por causa do Senhor aqui é por causa de ou por conta de alguém. Submeter-se às autoridades por causa do Senhor significa estar em sujeição ao Evangelho. Não ser levado, estar em sujeição a esse Evangelho e não deixar que esse Evangelho seja levado às autoridades por causa de Jesus, para que o seu Evangelho seja preservado. A minha obediência não depende da autoridade merecer a minha obediência ou não. A minha obediência depende do merecimento de Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: Jesus merece ou não a minha obediência? É sério mesmo isso, pastor? Eu tenho que me submeter ao prefeito da minha cidade, o homem dos 20 processos criminais, e ao meu governador, membro de uma facção criminosa? Sim. Devemos nos submeter a todos os líderes colocados por Deus sobre nós como soberano. Devemos nos sujeitar às pessoas que estão no poder, que têm poder de controle. Devemos sim nos submeter aos nossos chefes de Estado, que estão em poder de domínio. São eles governadores, prefeitos, magistrados oficiais, juízes, policiais, entre outros enviados ou comissionados pelo Senhor. As autoridades enviadas ou comissionadas por Deus para nos servir, para estar dominando sobre nós. Obedecê-las é obedecer a Deus. Submeter-se-lhes é submeter ao Senhor, sob o louvor dos que praticam o bem. O Senhor levantou as autoridades com a finalidade de castigar ou punir os malfeitores, os maus cidadãos, aqueles que fazem mal à sociedade, os criminosos. Como as muralhas da antiguidade, as autoridades são escudo de proteção para a sociedade. Eles não foram cómics, mas são os vingadores dos bons contra os maus. As autoridades estatais são os limitadores dos impulsos vis do coração humano, as represas para as águas barrentas da criminalidade, como um deserto. Mas na outra ponta, seus impostos, cumpre sua função social. Sobre ela, o Estado deve ser um pai caridoso, solidário. Deve oferecer empréstimos com juros bem baixos. Deve renegociar dívidas em meio a crises. Sobre aqueles que são bons cidadãos, o Estado deve ser um braço amigo, a auxiliar, estimular e ajudar no crescimento. Sobre os espertos, egoístas, ladrões e ambiciosos, o Estado deve ser um carrasco, perseguindo-os em busca da verdade e da justiça. Submeta-se às autoridades estatais. Mas por quê? Por quais motivos eu devo obedecer a César? Estamos vendo 4 motivos para nós obedecermos a César. Primeiro, olhe para Jesus. Submeta-se às autoridades por causa do Senhor. O segundo é a recompensa estatais, porque elas são instrumentos divinos para a devida recompensa de cada um. Mas o terceiro motivo, e penúltimo nessa noite, é o testemunho. Submeta-se às autoridades estatais para que nós não possamos dar mau testemunho no mundo em que vivemos. O texto de 1 Pedro 2, 15 a 16 nos declara: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Devemos obedecer às autoridades estatais porque a vontade de Deus é que, obedecendo às autoridades, não demos oportunidades para falações e maus testemunhos da nossa parte.
Fomos libertos dos vícios do erro. Não estamos mais aprisionados no carandiru do pecado. A vontade de Deus é silenciar a ignorância das pessoas tolas. Os nossos amigos, familiares e vizinhos procuram oportunidades diárias de apontar os nossos erros. Eu conheço um senhor que não se converte porque encontra erro nos crentes. Ele diz que não se entrega a Cristo porque conhece crentes que cometem erros. Esse senhor é claro que é um ser mau e arrogante. Como é que este senhor que vive para apontar os erros como este senhor que vive para apontar os erros dos crentes, essas pessoas, elas têm a ignorância como um hábito ou modo de vida. Essa ignorância envolve, então, deixar Deus fora do pensamento por causa da desobediência e o fechamento ou cauterizamento da sua mente. Indica uma falta de entendimento ou discernimento resultante da observação externa das coisas. Todas essas pessoas vivem uma vida contrária a Deus, ignorante pela falha do seu caráter. Os nossos acusadores são aqueles que deliberadamente desconsideram a verdade, que se opõem a Deus, a verdade e o direito. São todos aqueles que estão afastados do Senhor, que não amam. Ninguém é perfeito, nenhum crente é perfeito, mas também nenhum pecador incrédulo tem dignidade para apontar o dedo para aqueles que foram perdoados por Cristo. A desculpa deles será seu túmulo eterno. Quanto mais eles acusarem os crentes e não se arrependerem da sua arrogância, mais as chamas da condenação eterna serão acesas por Deus sobre cada um deles. Todavia, devemos não dar motivos para que eles se escandalizem ou nos caluniem. Devemos tentar ter uma vida policiada pela lei de Cristo. Devemos fugir dos erros e dos pecados. Não podemos dar razão para os ímpios, acusadores, injustos e vis, falar mal sobre nós. É fazendo o que é certo, é tendo bom comportamento, é fazendo sempre boas ações, é obedecendo às autoridades que faremos emudecer, que tornaremos mudos ou calaremos as acusações ignorantes e estúpidas daqueles arrogantes e incrédulos que nos acusam. Afinal, nós somos livres. É o que diz o texto no versículo 16, capítulo 2. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A frase como livres que sois modifica aqui um verbo imperativo implícito dentro dessa mesma sentença. Ela modifica um imperativo implícito, o imperativo implícito de viver ou se comportar, e funciona para introduzir um comando para que nós possamos viver ou nos comportar como pessoas livres que não usam a liberdade como uma capa para o mal. A frase aqui, não usando a liberdade aqui, a frase não usando a liberdade, que está aqui no texto, ela funciona imperativamente. A ideia é, não use sua liberdade de uma maneira errada. Não se veja livre para pecar, mas livre do pecado. É viver aquela liberdade relacionada a uma mudança de mestre. Antes, você servia ao Senhor e mestre do erro. Mas agora, ao contrário disso, você está servindo ao mestre da santidade, ao mestre que é totalmente santo. Você agora é livre para fazer o que é certo. Você é livre do poder do pecado. Você agora é livre dos impulsos naturais que todos nós tínhamos anteriormente na ignorância pagã. Você agora é livre para fazer o bem e ser submisso a Cristo, viver a vida em uma dimensão espiritual, ser filhos, pessoas, sacerdotes de Deus. Sim, você foi eternamente perdoado. Sim, nada que você possa fazer pode fazer você perder a salvação. Sim, nada que você faça fará Deus abandonar você. Como uma mãe que deixa a marmita diariamente ao filho assassino preso, Deus amará você por meio de Cristo eternamente, não importa o grave crime que você cometa. Entretanto, não podemos usar essa graciosa e doce verdade para pecar. Não podemos usar a liberdade como pretexto ou desculpa para a malícia
ou a prática da maldade. A palavra para pretexto faz referência a uma capa ou uma cobertura. Nós não podemos usar a liberdade da condenação que recebemos em Cristo como um meio para encobrir a feiura do pecado, uma desculpa para praticar o mal. Mesmo perdoados, o pecado continua tosco. Mesmo perdoados, o pecado continua triste. Mesmo perdoados, o pecado continua a feder. Mesmo perdoados, foi por causa do pecado que o nosso Jesus sofreu cada prego, chicote e chama do inferno por você. Porque somos livres da condenação do justo juiz de toda a terra. Não podemos desobedecer aos juízes da terra. Não podemos reagir com severidade aos críticos ou caluniadores. Não podemos ser antissocial ou deixar de cumprir responsabilidades legítimas. Porque estamos livres da prisão eterna, não podemos arriscar ir às prisões terrenas com ações que estão em conflito com a lei. Não podemos deixar de ser bons cidadãos ou desobedecer a Deus ou às autoridades. Muito ao contrário disso, vivamos como servos ou escravos de Deus e das nossas autoridades. Sejamos bons cidadãos, sejamos os melhores cidadãos da comunidade. Submeta-se, meus irmãos, às autoridades estatais. Mas por quê? Por quais motivos devo obedecer a César? 4 motivos estamos vendo nessa noite. Primeiro, olhe para Jesus. Submete-se às autoridades estatais por causa do Senhor. O segundo motivo é a recompensa da lei. Submete-se às autoridades estatais porque são instrumentos divinos para a devida recompensa de cada um. Terceiro motivo que acabamos de ver é o testemunho. Submete-se às autoridades estatais para que não demos mau testemunho no mundo. O quarto e último motivo nessa live, nessa pregação, é bons cidadãos. Submeta-se às autoridades estatais porque devemos honrar a todos. O verso de 1 Pedro 2,17 encerra nos dizendo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É uma ordem do Senhor: tratai todos com honra. Tratemos a todos os tipos de pessoas, a todos os seres humanos com honra e respeito. Dentro desse comando existe, por exemplo, a proibição ao racismo. Percebemos todos, nesses últimos dias, a grande movimentação no mundo contra o racismo a partir de um assassinato estúpido e sem motivo de um homem negro chamado George Floyd, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ficamos todos, homens de bem e mulheres tementes a Deus, ensandecidos, entristecidos com tal crime por causa da culpa. Se todos os seres humanos devem ser tratados com honra, somos chamados por Deus, então, a desprezar o conceito de raça. Distinção entre brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, é algo vil e torpe. No céu não haverá brancos e negros, mas filhos de Deus. A nossa grandeza como humanos está nos nossos genes forjados na criação. As cores da nossa pele são apenas distinções de beleza e coloridos na arte da criação divina. Ser racista é desprezar a multiforme graça de Deus. Ser racista é fazer distinções que Deus nunca fez. Ser racista é amar ou deixar de amar alguém pela parte mais superficial do humano, que é a pele. Ser racista é ser mau, vil, míope, ver a vida de uma perspectiva rasteira e ímpia. O texto de Gálatas 3, 27 a 29 nos ensina com negras palavras sobre o branco da página. E diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos os tipos de pessoas podem ser batizadas ou salvas por Jesus. A partir do Evangelho, não pode existir diferenciação de raça, classe social ou gênero.
Todos somos um em Cristo, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa da salvação eterna ao lado do Senhor. Foi o cristianismo que sepultou todas as diferenciações de raça, classe social e gênero no mundo. Não pode haver crentes verdadeiros que não tratem a todos os seres humanos com igualdade e honra. O primeiro aqui imperativo, que tem no texto, tratai, no verso 17, né? Tratai a todos com honra. Esse imperativo resume os outros 3 imperativos que virão depois dele e também o amplificam. Sendo assim, tratar a todos com honra é amar aos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Tratar a todos com honra, em primeiro lugar, é amar aos irmãos. O Espírito nos ordena, amai os irmãos. Amar os irmãos é mostrar amor especial aos crentes aqui. É mostrar um amor, um carinho diferenciado à irmandade cristã. Em tempos de pandemia, por exemplo, devemos amar com amor atento, velado aos nossos irmãos em Cristo. Devemos estar então com olhos abertos às suas necessidades. Devemos estar prontos para suprir aquilo que eles precisam. Se possível, também até mesmo evitar de chegar perto deles, por mais contraditório que isso pareça, para não lhes oferecer perigo à saúde. Mas além de amar, tratar a todos com honra é temer a Deus. Deus também é uma pessoa. Honrar a todos é honrar a Deus. E honrar a Deus é temê-lo. Honramos a Deus quando o tememos. Temer a Deus é mostrar grande reverência ou respeito diante dele. Temer a Deus é obedecê-lo, é ouvir sua palavra, é fazer a sua vontade, é sacrificar os nossos desejos e fazer o que ele quer e não o que nós queremos. É pensar o que ele pensa e não o que nós queremos pensar. O temor do Senhor, como diz Provérbios 1:7, é o princípio da sabedoria. E quem quer ser sábio, inteligente, fazer as coisas de forma acertada nesse mundo, deve começar temendo a Deus, submetendo-se a Ele, obedecendo sua palavra, sacrificando o seu desejo particular e se voltando a honrar ao Senhor, temendo o seu nome e obedecendo a sua palavra. Mas além de amar aos irmãos e temer a Deus, tratar a todos com honra é honrar o rei, ou no nosso caso, as autoridades, já que nós não temos mais rei hoje. Irmãos, aqui esse bloco, essa unidade discursiva se fecha. Além de amar a Deus, além de temer a Deus e amar aos irmãos, honrar a todos é honrar, trazer respeito, mostrar reverência às autoridades. Devemos então nos submeter às autoridades, tratar as autoridades com honra. E aprendemos nessa live, nessa pregação, que eu tenho 4 motivos para que eu possa honrar as autoridades obedecendo a elas. Você pode lembrar comigo quais são esses 4 motivos? Lembram todos? Então vamos lá? Devemos submeter-nos às autoridades porque, primeiro, por causa do Senhor. Olhe para Jesus. Por causa dele, devemos nos submeter às autoridades, por causa que ele nos ordena, por causa que ele quer que isso seja feito por nós. O segundo motivo pelo qual devemos obedecer e honrar as autoridades é a recompensa da lei. A lei tanto beneficia aqueles que são submissos e obedientes, como também a lei pune duramente aqueles que não fazem. Terceiro motivo que nós vimos para obedecer e honrar as autoridades é o testemunho. Submeta-se às autoridades estatais para que nós não possamos dar mau testemunho no mundo. Um exemplo prático nesses dias: obedeçamos ao prefeito, aos governadores no que diz respeito ao distanciamento social. Cumpramos as regras, possamos o máximo obedecer ao que os nossos governantes e autoridades nos pedem. O quarto e último motivo que nós vimos é ser bons cidadãos. Submeta-se às autoridades estatais, porque devemos honrar a todos, inclusive e principalmente as autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas, e com isso sermos bons cidadãos. O imperador deve ser honrado.
mas somente Deus deve ser temido. As autoridades devem ser respeitadas e honradas no sentido de reverenciadas e devemos então obedecê-las, mas Deus está acima dela. E aqui nós aprendemos um limite para encerrarmos. O único momento em que nós não devemos obedecer às autoridades terrenas é quando elas criam leis ou exaram ou trazem ordens contrárias a Deus. Nesse momento, a autoridade superior, que é o Senhor, que é Deus, deve prevalecer sobre nossas vidas. E vamos então obedecer a Deus e não aos homens, como diz Pedro em Atos 5, importa obedecer a Deus e não aos homens. Se você pergunta para mim, pastor, nesse momento que vivemos, em que as igrejas não podem se reunir, estamos passando por uma perseguição religiosa? Acredito que não. Escolas estão fechadas, comércios estão fechados, muitos outros estabelecimentos estão fechados. Se fosse só a igreja, perseguição religiosa, mas não é o caso. Então não tem lógica, não tem verdade nisso, dizer que as igrejas estão sofrendo perseguição religiosa. Mas no dia que isso acontecer, que a gente perceber e tiver certeza que as igrejas estão sendo fechadas não por causa da saúde das pessoas, da vida das pessoas, mas por causa de uma perseguição religiosa, nesse caso, teríamos autoridade de desobedecer até mesmo às nossas autoridades. Mas tirando isso, em todas as outras coisas, eu e você devemos sim obedecer a César, nos submeter a César. E assim o Senhor será glorificado e exaltado através de nossa submissão, obediência e respeito a César, às autoridades. Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer estar com você aqui nessa noite. Eu sei que tivemos um problema aí na internet com respeito à live lá no Instagram. Você que está conosco veio de lá, está aqui no YouTube. Infelizmente tivemos um problema com o celular, mas peço perdão aí, desculpa a quem sofreu esse problema. Vamos tentar corrigir para uma próxima vez e obrigado pela paciência com essas tecnologias que estamos dependentes também nesses dias. Espero que você ore para que cada vez mais tenhamos melhores condições de fazer esse trabalho para a glória do Senhor, para o bem das pessoas que nos ouvem, que são abençoadas através disso. Quero desafiar você que está em casa nesse momento a compartilhar essa pregação que vai ficar gravada no YouTube. Compartilhe, até porque muitas pessoas não assistiram. Então, compartilhe essa pregação quando a gente disponibilizar no YouTube. Também, nesse momento, você que é crente, tem a família crente, ou então que está sozinho em casa, eu desafio você a pelo menos cantar e adorar o Senhor com 2 louvores. Pelo menos cantar e adorar o Senhor com 2 louvores, para que você possa terminar esse domingo